Olá, começamos mais um programa Entre Amigos aqui na Peripê TV e hoje vamos falar sobre planejamento financeiro com a professora Cleidiane, que é pró-reitora de pesquisa e extensão da Estado Sergipe. Além disso, ela é formada em administração e vai nos contar um pouquinho como é que funciona esse planejamento. Tudo bem? Tudo bem, Rafaela, como você tá? Tô bem também, graças a Deus. Agora me fala qual a importância do planejamento financeiro para as pessoas aqui no nosso estado. Hoje, o que é o nosso planejamento financeiro? É você olhar a sua saúde financeira. É você não só pensar em poupar, mas também pensar o quanto você tem projetos e sonhos na vida e o quanto esse planejamento vai ajudar na concretização desses sonhos. E aí, podemos falar sobre estabilidade e como é que funciona isso? A questão de segurança das pessoas, né? Hoje, qual é o problema? Sergipe tem um número crescente de endividados. A gente sempre vê reportagens falando, vamos renegociar as dívidas, vamos rever aí o que vocês estão, o que é preciso ser revisto dentro das suas questões financeiras. E muitas vezes as pessoas entram nisso sem tentar entender por que entraram, porque tiveram essa dificuldade. E às vezes é só porque não tiveram o primeiro planejamento. Às vezes você tem pouco e tem um retorno financeiro muito bom, você sabe se planejar bem, consegue ter uma estabilidade e começa a concretizar seus sonhos. Eu hoje conversando com um colega, ele falou, poxa, eu queria reformar minha casa, mas eu tô tendo tantos problemas, eu tô precisando pensar numa coisa nova. Aí eu disse, você aumentou seu salário, só que você não percebeu que esse aumento chegou. Então esse aumento chegou, mas era de algo que você nunca tinha gastado. Então por que você não guarda isso aí? Aí essa reforma pode chegar. Então, se você faz um bom planejamento, aqueles sonhos, aquelas ideias podem se concretizar, aquela estabilidade financeira que você tanto sonhava pode acontecer também. Então, para quem quer começar, né, quais são os primeiros passos para organizar, né, esse planejamento financeiro? Eu digo que primeiro é você ver uma análise do que você tem. Quanto eu recebo de salário? Quais são as minhas despesas fixas? Eu pago aluguel? Eu divido o aluguel com alguém ou o aluguel sou eu que pago sozinho? Eu, por exemplo, eu pago internet, tenho celular, tenho um carro. Tudo isso gera custos. Aí, às vezes, você olha só o início. Eu quero mudar de apartamento, eu quero um melhor. Só que você analisou se aquele melhor, você vai continuar com aquele padrão que você tem? Então, é sempre bom primeiro analisar. O que é que eu tenho agora? Primeiro salário, quanto é que eu ganho? Que despesas eu estou tendo? Eu vi isso de uma aluna ontem, ela falou, professora, eu queria fazer várias coisas, mas eu ainda estou pagando a faculdade. Eu disse, primeiro, você está com o seu primeiro projeto, o seu curso superior. Aí você sabe que você vai ter uma despesa agora, que é o seu curso superior. Depois você vai pensar no que você quer para depois. Porque agora você tem uma despesa fixa todos os meses. Então sempre é bom fazer esse desenho das despesas para depois você pensar nos seus novos projetos. E aí falamos também que nessa caminhada, né, do planejamento é possível errar. Então quais são os principais erros que uma pessoa pode cometer nesse processo, né, de organização das finanças? Normalmente os erros é você achar que utilizando só um cartão, por exemplo, eu não vou ter gastos. Aí ele vai colocando no crédito, colocando no crédito. E vocês sabem que hoje cartões, eles dão vários limites. Às vezes você olha, poxa, meu limite aumentou R$3.000. Meu limite aumentou R$4.000. E quanto mais... E aí ele às vezes só tem aquele cartão. E ele vai parcelando, parcelando, parcelando. Quando ele começa a olhar, olha, alguém tá me ligando porque eu não paguei a conta. E outro ponto, várias pessoas gostam de pagar o mínimo no cartão. Ele diz, você não está com dinheiro, paga o valor mínimo. E o restante do valor continua lá. Então, os principais erros, principalmente hoje, é o cuidado com o uso dos cartões. Você pode ter vários cartões e viver tranquilamente, como também você pode ter vários cartões e começar a ver que você está comprando de forma impulsiva. Então, é o primeiro passo que aí você pode começar a analisar onde você está errando. Ou seja, a educação financeira. A própria educação financeira. A própria educação. E como é que essa educação financeira pode ajudar, né, na construção de um futuro melhor, na realização de objetivos de forma segura? Eu achei legal agora, por exemplo, uma escola de São Paulo que ela começou a colocar a grade de educação financeira desde o ensino infantil. Porque eles perceberam que algumas universidades americanas começaram a trazer esse estudo. Se eu coloco para as crianças a educação financeira desde criança,
ela começa a aprender melhor. Ela começa até a mostrar aos pais, olha papai, não precisa comprar isso agora, porque eu posso ter isso depois. E aí eu achei legal, porque eles começaram a fazer o teste do cofrinho dentro da escola. E os meninos, poxa, porque eu tenho mais e ele tem menos? Porque eles fizeram um conjunto de regras. Então, ele tinha tarefinhas para fazer até em casa e ele ia receber retribuições durante o mês. Se ele não fizesse corretamente, eu, por exemplo, recebesse advertência na escola, não fizesse as atividades, ele não receberia aquele X de valor. Então, eles começaram a perceber que alguns colegas seguiram as regras, tiveram um controle e houve uma finança boa. Então, por exemplo, já pensou aquele menino de 7, 6 anos fazendo isso? Aquele menino de 16, 17 pode fazer também. Então, se começar lá de pequeno, dentro da escola, as coisas mudam. A gente começa a entender a matemática de uma forma diferente e não, por exemplo, a matemática que o aluno não gosta, que o aluno acha chato, mas que pode ser interessante dentro das suas finanças pessoais. E aí já começa a educar a criança, né? Essa jornada financeira desde novinho, né? Desde novinho. Eu lembro que eu participei de um projeto de extensão que era educação financeira na escola. E aí nós trabalhamos com alunos do ensino técnico para que eles fossem trabalhar informática e educação financeira com crianças do quinto e sexto ano. E foi muito legal que um menino de 11, 12 anos, ele trouxe um exemplo de como ele guardava dinheiro e como todo ano ele conseguia comprar algo que ele queria. Ele tinha um controle financeiro mesmo, ele tinha uma tabelinha, ele tinha um caderninho que ele anotava tudo que ele ganhava de avô, de tarefinhas que ele fazia. Por exemplo, ele conseguia comprar um celular, conseguia comprar um tênis, então nem sempre os pais precisavam comprar. Ele já tinha condições de comprar algumas coisinhas para ele. E são todas as escolas hoje que fazem isso? Ou... Não, algumas escolas já estão no projeto pedagógico, mas as escolas municipais, estaduais, algumas já têm aplicado aqui, por exemplo, no Brasil, mas nem todas ainda conseguiram aplicar. Estão trazendo, por exemplo, dentro da prática pedagógica em algumas disciplinas. Ainda não tem, por exemplo, a própria disciplina de educação financeira ou de empreendedorismo, por exemplo. Entendi. Em atividades associadas. Isso, atividades associadas. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Porque quem tem renda limitada se questiona como é que eu vou investir, como é que eu vou economizar. Então, quais são as estratégias que você pode fornecer para o nosso público que tem essa renda mais limitada? Sempre analisar, por exemplo, que projetos eu tenho para o futuro e que gastos eu estou tendo excessivamente. Porque às vezes a gente olha, poxa, ele tem uma renda muito baixa, mas às vezes ele usa muito cartão também. Às vezes ele sai muito. Sair é muito bom, mas o sair excessivamente, por exemplo, todos os finais de semana, que você poderia fazer um final de semana com um vinho e uma pizza em casa. Eu não vou precisar me deslocar com amigos no restaurante para aquele final de semana. Então, posso criar um equilíbrio, que esse equilíbrio eu mostre, por exemplo, porque eu não consigo guardar nem R$100 do meu valor. E às vezes é muito de você sempre querer deixar coisas para depois. Vou fazer depois. Aquele sonho fica para depois. Então, quando a gente cria um objetivo, um sonho e fixa, é mais fácil de você pensar em guardar algo. Quando você só tem vários sonhos e você sempre vai ganhando mais, você nunca tem para guardar, porque você sempre vai pensar que aquele valor sempre está lá. Mas se você observar, a maioria que tem, por exemplo, altos salários, eles sempre gastam mais e nunca tem nada fixo. A tendência é que quanto mais se ganha, mais se gasta. Mais se gasta. E aí você se pergunta, poxa, porque aquele cara de 2 salários conseguiu comprar isso e eu que tenho 6 não compro? Isso é só aquela questão que eu falei, educação financeira. E aí falamos em guardar. Aí vem a questão da emergência, né? A reserva de emergência. Como calcular o valor ideal para cada pessoa ou família? Hoje, por exemplo, a gente faz a regra 50, 35, 15. O que é isso? 50% a gente faz para as nossas despesas que são importantes. Despesas fixas, alimentação, questão básica de saúde, por exemplo, plano de saúde. 15% para aquele 15% de lazer. Alguma coisa que você faça para o lazer. E os 35%, normalmente para investidor, ele faz investimento e poupança.
poupança não é algo que rende, mas é algo para emergência. Para quando, por exemplo, ó, eu preciso fazer uma cirurgia e meu plano não cobre X valor, eu preciso complementar isso aqui. Essa reserva de emergência pode ser usada para isso. Aí eu usando essa reserva de emergência, eu consigo que isso me auxilie também. Entendi. E no caso das dívidas, que até eu sei que tem muita gente aqui assistindo que tem dívidas, né? Como lidar com as dívidas, né? E quais são as estratégias utilizadas para evitar as dívidas? Hoje, por exemplo, é difícil a gente não se endividar, porque surge alguma questão de saúde, quem tem criança sabe que precisa ir para um médico, precisa pagar uma escola. Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma criança. Eu sei que ela vai estudar no próximo ano. Eu posso comprar um material antes de dezembro e janeiro. Porque eu sei que em dezembro e janeiro o material escolar vai estar caríssimo. Então eu posso começar a comprar antes. E eu vou começar a observar que a diferença de preço é muito maior. Aquilo que eu, por exemplo, ia gastar 200, 300 reais, eu vou gastar 150. Porque eu comecei a comprar as coisas num período que é um período que os preços não estão muito altos. É igual, por exemplo, quero comprar coisas na Black Friday. Todo mundo acredita que eu vou ter uma economia, 100% da economia. Aí quer comprar várias coisas e começa a acumular dívidas. Mas eu posso pesquisar antes e ver se aquele produto realmente vale a pena e se realmente vale. Ontem eu até tinha comentado com você antes do programa que eu tinha dado uma oficina sobre isso. E uma aluna, ela falou, professora, eu faço essa regra. Eu preciso, eu quero agora, antes de comprar. Aí é aquele ponto, eu necessito. Aí é esse ponto que a gente vê que a gente se bloqueia para não fazer dívidas. É, por exemplo, vou no shopping. O shopping é uma loucura. Quando você vê promoção, você quer correr. Quer levar tudo. Você quer levar tudo. Só que aí você olha, eu realmente preciso daquela calça. Se eu comprei uma calça mês passado, se eu comprei aquela sandália mês passado, para que eu vou querer outra? Não é o momento. Aí eu barro. Aí eu evito que eu tenha sempre muitas coisas a pagar. Claro que a gente vai ter dívidas, não tem jeito, mas a gente consegue controlar para que essa dívida não vire uma bola de neve. E para quem está começando, que quer aplicar o seu dinheiro com segurança, né? Quais são as principais opções de investimento? Hoje, muita gente tenta investir em ações, só que eu digo, para você fazer um investimento, você também precisa estudar sobre ações, sobre bitcoins. Eu vejo meus alunos, professora, vou investir em bitcoins, fulano investiu. Aí eu disse, fulano não é você. Veja que fulano tem uma assessoria financeira. Fulano, se perder, ele tem um capital, tem um emprego, tem uma empresa, então ele tem uma condição. Se você perder seu dinheiro, já era. Então você tem que saber onde, um passo de cada vez. Não precisa correr, principalmente ações, porque ações é assim. Vamos dizer, Banco do Brasil hoje, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, eles têm ações muito interessantes. Quando você compra, você sempre vê valores legais. Mas você tem que observar. Aquele mês, olha, dia 30, deu tal valor. Quando chega dia 5 do outro, você começa a ver, poxa, tava R$10,50, agora tá R$7. O que aconteceu? Aí eu começo a ter que estudar aquele mercado para ver se vale a pena. Eu posso também ir no próprio banco. Caixa Econômica tem vários tipos de fundo que você pode aplicar, várias carteiras principalmente voltada a imóvel, que é mais fixo, você consegue investir legal. Só que aí é sempre interessante quando você for lá perguntar, isso em qualquer banco, que tipo de investimentos eu consigo fazer aqui, que valor é interessante. Porque aí você já perguntando, você vai pesquisar um pouquinho a mais. Porque às vezes ele diz, olha, com R$1.000 você vai ter um retorno bom. Às vezes aquele fundo de investimento que você quer colocar seu dinheiro, seria mais interessante que você depositasse 3.000, que em 2 anos aquele rendimento triplicaria e não ficaria estagnado. Aí é mais interessante. E aí, falando sobre investimento, né? Como é assim, com a inflação, as mudanças econômicas, como é que as pessoas que investem podem se proteger? Hoje é preciso, eu digo, sempre analisar o mercado, porque todo mundo que quer investir precisa entender que o mercado muda constantemente. E o nosso mercado tem inúmeros fatores, a gente não depende só daqui, a gente depende também de outros países. Eu estava olhando agora, o preço do café aumentou, assustou todo mundo.
E eu estava conversando com um aluno que é comprador dentro de atacado, né? De atacadões. E ele dizendo, professora, se prepare que o café vai aumentar 10%. Aí eu disse, pra que você foi me dizer isso? E pra quem não vive sem café? Pra eu que não vivo sem café. Aí é uma coisa que você tem que analisar. Só que você tem que analisar, será que é só aqui Brasil? E o mercado externo está influenciando isso também? Que decisões eu posso tomar? E para quem também tem o supermercado, o atacadão, ele também não tem que ter cuidado na hora? Será que ele vai aumentar só agora? Será que ele vai segurar um pouquinho, se apertar, para continuar com aqueles clientes? Então, tudo hoje você tem que analisar o mercado, começar a observar as notícias, não tentar arriscar de primeira, que o maior impacto hoje é, vou arriscar porque eu vi alguém arriscando. Eu vejo muito isso aluno. Tem aluno que quer, dentro da administração, criar seu negócio. Meu colega ganha muito dinheiro com isso aqui. Aí eu disse, seu colega mora em tal rua, essa rua é muito movimentada. Que rua você quer construir seu negócio? Aí eu disse, olha, essa rua foi construída recentemente, tem poucos moradores, não existe lugar para estacionar. Então você tem que analisar os segmentos, conhecer um pouquinho mais do seu mercado antes de se arriscar. Muito bem. E aí, para finalizarmos, quero dicas, né? Dicas de uma relação saudável com o dinheiro a longo prazo, né? O que é que as pessoas podem fazer para manter de forma consciente, né, o seu investimento, ou até mesmo para quem guarda o dinheiro, né? Uma relação saudável com o dinheiro a longo prazo. Eu digo sempre, uma menina colocou assim, professora, minha colega compra de forma compulsiva. Será que ela não percebe que compra de forma compulsiva? Eu disse, às vezes ela não percebe. Mas a gente começa a observar quando eu começo a abrir o guarda-roupa e ver coisas que eu nem uso mais. Abrir e ver sandálias que eu nunca mais usei. Então são coisas que eu já começo a observar, a pensar, realmente eu estou gastando o meu dinheiro com algo necessário? Porque o dinheiro impacta também na nossa qualidade de vida. A gente precisa sair, se divertir, relaxar, comprar uma coisa que a gente gosta, viajar para algum lugar que a gente goste também, que é bom. Mas é bom também equilibrar o que eu posso fazer para que isso seja prazeroso, para que eu tenha uma saúde financeira tranquila e para que eu pense também nas minhas decisões futuras. Não é preciso fazer tudo agora. Você pode fazer as coisas com calma e pensar no agora com qualidade, que é o ponto. É aquilo que eu falei primeiro. Eu vou num shopping, mas eu olho. É necessário eu comprar isso agora? Ou eu posso recuar? E às vezes o recuar pode me trazer promoções interessantes, pode me mostrar que eu já tinha uma calça parecida com essa. Eu vi uma aluna que ela fez isso uma vez. Ela disse, professora, na aula de matemática financeira que o professor trouxe, aconteceu uma coisa muito... Eu meio que me choquei, que eu percebi que eu fazia tudo errado. Quando ela chegou na casa dela, ela descobriu que ela tinha mais de 30 pares de sapato. Nossa. Então ela meio que se assustou. Ela percebeu que ela comprava de forma compulsiva, que as pessoas da casa dela tentavam mostrar isso a ela e ela não notava. Então é algo que a gente tem que começar a notar. Coisas que a gente está comprando sem necessidade e coisas que a gente sonha para depois. Aí isso vai ajudar muito na saúde financeira. Muito bom, muito legal. Inclusive uma dica para mim e para todos que estão em casa nos assistindo, né? Cleide, muito obrigada. Deixa o seu contato aqui para quem quiser entrar, saber mais, né, sobre planejamento financeiro. Normalmente eu sempre trago cursos no Instagram do Projeto Estácio Sergipe ou projeto.sergipe, ou no pesquisa.estácio.se, que lá a gente tem algumas dicas sobre eventos, sobre cursos, sobre internacionalização, sobre pesquisa e também sobre gestão financeira para poder ajudar vocês aí de casa. Obrigada, viu, Rafa? Eu que agradeço a sua presença e vocês aí de casa, esperem aí que a gente volta já aqui no programa Entre Amigos.